Assunto atual para quem mora em condomínio. Está viralizando uma decisão, salvo engano, de Minas Gerais, falando que o morador da cobertura deve pagar o mesmo valor de despesas ordinárias das outras unidades. Isso não pode? Qual que é o reflexo disso? Bom, assunto super interessante, atual. Vou fazer um comentário talvez um pouco maior, mas para você entender efetivamente. Primeiro, que a gente tem que falar assim, decisões judiciais ocorrem as mais diversas possíveis no país, às vezes são isoladas, e você precisa entender realmente o caso concreto. Mas essa discussão, se o morador da cobertura deve pagar o dobro ou não, ela vem de longos anos, muitas vezes, na maioria das vezes, ela está determinada na convenção, que fala as coberturas vão pagar 2 vezes a taxa condominial. O grande problema é que, dependendo do seu condomínio, o fato de você morar na cobertura não acarreta efetivamente qualquer ônus a mais para o condomínio. Você usa o mesmo elevador, você só usa um elevador, né, na sua cobertura só para, hipoteticamente, no primeiro andar, não chega até a área da piscina. Você tem o mesmo direito ao uso da garagem, você tem o mesmo direito ao uso da piscina, da quadra, seja lá o que for. Você não tem nenhum benefício, ou você não causa nenhuma onerosidade a mais no dia a dia do condomínio, na limpeza, segurança, manutenção, assim, em razão de você ser proprietário de uma cobertura de 2 andares. Então, existem teses que esse tipo de cobrança, ela passa a ser abusiva, porque é como se estivesse enriquecendo ilicitamente o condomínio, né? Algumas convenções ainda elas ponderam, elas cobram em dobro, mas elas colocam que você tem o seu voto, o peso do seu voto ainda maior. Nem todas são assim. Então o que a gente tem visto ao longo dos anos, principalmente visando a igualdade, é o seguinte: você quer me cobrar em dobro, só que meu peso do meu voto deveria ser igual. Quando isso não ocorre, a pessoa abre margem a alguma discussão jurídica. E principalmente se ela estiver pagando a mais, pelo simples fato de morar numa cobertura, existem decisões judiciais, muitas vezes vão passar por uma perícia e vão demonstrar que financeiramente, para as despesas ordinárias, o fato dela morar numa cobertura não traz ônus algum para o condomínio que mora na unidade do menor tamanho, hipoteticamente, né? Com a ressalva de que o fato dela morar na cobertura, então ela tem que pagar mais proporcionalmente pelo seguro predial, pelo rateio do IPTU, por outras coisas, hipoteticamente, que estão relacionadas à área dela, né? Uma fachada, uma limpeza no rateio de fachada. Então, o que a gente tem visto, e se a gente for analisar friamente, contabilmente, e pelo senso de justiça, está correto isso. Eu moro numa cobertura, eu não usufruo nada mais do condomínio por morar na cobertura, porque eu vou pagar um valor a maior. Só porque eu moro na cobertura? Essa é a mentalidade. Ok, vamos pela justiça. Se a gente fazer cálculos exatos de tudo isso e demonstrar que essa cobertura não gera nenhum valor a mais, está se abrindo uma corrente, já vem há alguns anos, por sementinha muito grande, que esse cenário pode mudar. Muitas pessoas falam, mas a convenção fala que você mora na cobertura, você vai pagar 2 vezes. O que a gente fala assim, você pode levar essa convenção para a discussão judicial, e o Poder Judiciário vai avaliar se é nula ou não aquela cláusula da convenção, né? Não necessariamente você vai precisar submeter uma discussão aos moradores para alterar a convenção e falar que a unidade da cobertura vai pagar igual aos outros. Não, às vezes uma decisão judicial, ela declara aquela situação, aquela regra nula, e ela transforma aquela regra de acordo com o que diz a lei. Nesse caso específico, trouxe que, particularmente, eu acho o cenário muito mais justo, que a gente chama taxa condominial híbrida. Então a pessoa vai pagar o rateio pelo uso comum de segurança, limpeza, vamos colocar manutenção, algumas coisas assim, igual qualquer outra unidade. Porém, quando a gente fala em PTU, limpeza de fachada, outras coisas que estão relacionadas efetivamente à área, ela vai pagar maior, tá? Então, assim, é uma discussão que vem de anos, são sementinhas que estão sendo plantadas, a grande maioria das pessoas perdem essa ação judicial, né? Mas o judiciário é assim, ele é mutante.
ele só vai conseguir mudar a interpretação dos julgadores, de tudo, se existirem teses discutindo aquela situação. Volto a falar, assunto atual, bem atual, afeta muito a vida condominial, até porque algumas decisões ainda vão falar assim, olha, o condomínio cobrou a mais, então ele pode ser obrigado até a retroagir, devolver valores, aí fica uma complicadora, particularmente eu sou contra, para mim a pessoa só teria direito à devolução desses valores, até porque a gente aplica um princípio que chama da supresso e outras questões aí, para mim a pessoa só teria o direito a receber o valor que ela pagou a mais a partir do momento que o banco é citado dessa ação judicial, tá? Mas um tema bem atual e que a gente vai ver as cenas do próximos capítulos. Mas, se você mora em cobertura, me conta aí, tem um peso do seu voto a maior e se você acha justo que você pague a mais simplesmente por morar numa cobertura. Agora, não esqueça, tem dúvidas sobre direito condominial? Escreva aí nos comentários, eu vou respondendo na medida do possível. Um grande abraço e até a próxima.